Olá, queridos irmãos e irmãs do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes. Sou Bill Fabiano. Estamos hoje mais uma vez reunidos para a nossa live de terça-feira. Hoje, mais uma vez em conjunto com o Centro Espírita Sheila Bezerra, toda essa pleiade de espíritos que trabalham, que labutam nessa seara médica, de enfermagem, enfim. Na verdade, a seara é uma só, né? Somos nós quem colocamos essas barreiras doutrinárias e, enfim. E é importante também que exista isso, porque cada um tem que estar no seu tempo, na sua jornada, tanto na parte espiritual como mediúnica, enfim. Então, é importante que tenham essas várias casas, várias doutrinas, várias ideações, para que todos possam caminhar dentro do seu tempo, a sua maneira. E hoje não poderia ser diferente, né? Nós temos um tema muito importante, que é a Última Ceia, trazida pelo livro Boa Nova. Mas antes disso, eu sempre esqueço isso, na verdade eu sempre esqueço. Compartilhem a nossa transmissão, por favor. Tanto o pessoal do Sheila quanto o pessoal do Posto, compartilhem, comentem, busquem, vamos espargir essa luz do Cristo ao maior número de casas, de pessoas possível. E como vocês sabem, a mecânica, a dinâmica das nossas lives, a primeira meia hora a gente deixa os nossos expositores, hoje, no caso, a nossa amiga, parceira de trabalho, Cristiane Teixeira, e também amiga e parceira de trabalho do Posto, Nádia Rodrigues. Elas vão fazer as exposições dela, e a partir da segunda meia hora a gente vai abrir para as perguntas, para os comentários, e elas também vão comentar em cima dos seus comentários e das suas perguntas, enfim. Só um lembretezinho também para todos aqueles que me acompanham lá no meu canal, que é o Bill Fabiano Espiritualismo Universalista. Nas próximas quintas-feiras não haverá estudo, tá, pessoal? Só para aqueles que nos acompanham, para que tenham ideia que nós não vamos fazer a nossa live lá na minha página, no meu canal, da obra Tambores de Angola. A gente vai parar por 2 quintas-feiras, que é a quinta-feira do Natal e a quinta-feira do Ano Novo. Retornamos na próxima quinta-feira após o Ano Novo. Tá ok, pessoal? Então, agora, sem mais delongas, eu vou chamar para cá Cristiane Teixeira e Nádia Rodrigues. Sejam bem-vindas, minhas amigas. Olá, boa noite. Olha, com uma grande alegria que nós estamos mais uma vez juntos e pela primeira vez aí com a Nádia, né? Hoje o trio bem interessante aí, a gente unindo aí essas turmas, né? A Nádia de outro dia, né? Lá da casa, e achei bastante interessante essa aproximação, assim, essa sintonia. Sim. Aí, viu? Esse trio não, essa dupla, tá? Não me inclua fora dessa, que é com vocês. Hoje é com vocês mesmo. A Nádia, para quem não conhece, é trabalhadora de mais de 30 anos no nosso posto, né? Enfim. E ela e o Carlos Alberto também, que é o esposo dela, trabalhadores comprometidos com a nossa causa, com a nossa casa. E eu sou muito grato à Nádia, provavelmente ela não vai lembrar, logicamente, né? Mas quem faz sempre esquece, né? E mas quem isso aí passa, não precisa falar. Não vou falar, enfim. Mas ela me ajudou no momento que eu estava muito necessitado, e sei lá, 20 e tantos anos atrás. Então não tem como esquecer, né? Enfim, que ela me manteve no posto ali para eu poder ir ao posto. Então a gratidão é eterna, tanto a Nádia quanto o Carlinhos. São pessoas que eu amo muito de paixão. Valeu? E antes da gente passar a palavra para vocês, a gente vai fazer a nossa abertura e uma leitura de um livro. Eu pediria licença a vocês para fazer a abertura. Tá certo, minhas amigas? Querido amado Deus, Mestre Jesus, pedimos permissão para, a partir desse momento, nós darmos por aberto mais uma noite, mais uma live de estudo, de palestra, do nosso Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, em conjunto com o Centro Espírita Sheila, buscando orientação a Bezerra e sua falange, a nossa querida Sheila e toda a sua falange amiga, que eles possam nos orientar, nos instruir, nos intuir, e que todos aqueles que estejam sintonizados nessa live também possam receber
todo o esclarecimento e o socorro dessas falanges médicas e de enfermagem. Nossa gratidão eterna, Mestre Jesus, pela permissão. Graças a Deus. Graças a Deus. E o livro de hoje, ó, episódios diários, Dona Joana de Ângeles, o Divaldo Franco. E o capítulo é o 23, Desforço. Desforço, vingança. Né? O desforço fere profundamente o sentimento e a razão e a justiça. Magoa, sem dúvida, a agressão injustificável. A rede de maldades, quando envolve alguém, asfixia e aflige. São muitos os fatores e acontecimentos que surgem à frente, obstaculizando a tua marcha. Não os deplores, nem os revides, deixando-te empolgar pelo anseio do desforço ou da vingança. Os outros, os infelicitadores, já são infelizes, sem que lhes aumentes a cargas de desar com os revides e a vingança, tão covardes e insensatos quanto as más ações danosas. Certamente, não mereces muitas dessas dores, pelo menos na atual conjuntura e na forma como te alcançam. Sem embargo, não és viajor de primeira experiência, em curso num passado que te serve de base para o presente. Como deves lutar para modificar nas causas os efeitos perniciosos que afetam muitas outras criaturas, não te é lícita a ação de vingança. Só os homens de pequeno porte moral se desforçam, tombando em fosso mais profundo do que aquele em que se encontra o seu perseguidor. Se você desculpa o acusador, és melhor do que ele. Se você perdoa o inimigo, te encontras em mais feliz situação do que a dele. Se ajudas a quem te fere, seja por qual motivo for, lograste ser um homem de bem, um verdadeiro cristão. De esforço, vingança, jamais. Muita paz, minhas irmãs. Fiquem com Deus. Boa palestra para vocês e até daqui a pouco. Fui. Fica com Boa Deus. noite. Olá, meus irmãos. Com muita gratidão que nós iniciamos mais um estudo. Nós agradecemos a Falange de Bezerra de Menezes, de irmã Sheila, e todo esse egrégor espiritual que nesse momento está nos inspirando e nos conduzindo. E a Jesus, o nosso mestre, né, aniversariante desse mês. E nós escolhemos esse tema porque é um tema que exemplifica a fé e a humildade, a última ceia. Nós preparamos aqui uma leitura que eu queria que a Nádia fizesse. Seria a nossa leitura inicial, mas como o Bill Fabiano começou com a Joana de Ângeles, e é sempre muito bem-vinda, a Nádia depois ela vai fazer uma leitura, né, Nádia, do Evangelho. Sim. Aquela sugestão do Evangelho. E aí você vai, depois dessa explanação, só para a gente contextualizar, o livro Boa Nova, capítulo 25, o tema é a última ceia. E o que a gente vai trazer? Assim, a ideia da ceia na época de Jesus. Então, no Oriente, na época de Jesus, e bem antes, na época de Abrão, a ceia era um momento muito íntimo, era um momento de confraternização, um momento de compartilhar com o outro a presença. Então, a gente precisa entender que há 2000 anos atrás, o ato da ceia era muito diferente do de hoje. Hoje a gente tem apelos no Ocidente como fast food, né? Às vezes a gente nem senta à mesa, né? As famílias hoje não têm muito hábito hoje de sentar-se à mesa para fazer as refeições juntos. E na época de Jesus era uma forma, né, de compartilhar a presença com o outro. Isso é bacana porque a gente lembra da época que nós éramos mais jovens,
por mais dificuldades financeiras e as famílias mais humildes que éramos, a gente via muito essa reunião familiar, né? A gente está numa época de Natal e que a gente precisa, nesse momento, lembrar da família, né, como um todo, desse momento em que nós nos reunimos para confraternizarmos uns com os outros, mas saber, principalmente, o motivo de estarmos ali, né? O motivo que nos traz cada um de nós estarmos reunidos na mesma família. Então, no livro Boa Nova, para a gente depois passar a palavra à Nádia, Humberto de Campos nos traz a seguinte explanação. Reunidos discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, a gente lembra aqui, né, Nádia, que a Páscoa era uma festa que se comemorava durante 7 dias. Então, aqui ele está mencionando no primeiro dia da Páscoa. Como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. E aí a gente sente assim que nesse momento Jesus foi um patriarca, né? Jesus ali, ele agiu como um pai, porque ele estava diante daqueles que ele ia passar uma orientação muito importante. E aí continua Humberto de Campos. Seu olhar, contudo, embora não traísse a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. E aqui eu queria fazer uma observação que a gente lembra lá no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala que Jesus faz parte de uma comunidade de Cristos do sistema solar. Então, a gente imagina que nessa ceia, quantos ministros espirituais estavam em volta desse acontecimento. Para a gente ter ideia de quanto é importante, quando a gente se reúne, perceber a influência espiritual daquele momento da ceia. Não é, Nádia? O que você gostaria de fazer uma ressalva aí das primeiras observações? Isso, então, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, e não é por acaso que escolhemos esse título justamente nesse mês, né? E nós duas escolhemos, no qual a Cris é que escolheu, mas batia com tudo aquilo que eu já sentia, né? Então, quando Jesus se reuniu com os discípulos, né, para comemorar a festa da Páscoa, que teve uma duração de 7 dias, essa duração não foi por acaso. Ali ele já queria administrar para todos nós e mostrar também o convívio, a importância do convívio em família. Ali ele queria mostrar para todos nós a grandiosidade do que é uma reunião familiar. Algo que, na maioria das vezes, nos preocupamos com as comidas e os presentes e esquecemos do maior presente, que é Jesus compartilhando conosco neste momento, né? Então, todos nós sabemos da grandiosidade dessa comemoração, desse mês, que para muitos, né, é a aproximação maior de Jesus. Por quê? Porque todos nós estamos mais voltados para ele nesse mês, né? Esperando que chegue o dia 25, que é o nascimento dele, e a chegada dele para a nossa família, para com a nossa família. Então, a importância dessa reunião, onde Jesus mostra que ele partiu o pão, né? O mestre partiu o pão com a costumeira ternura, quer dizer, ele quis mostrar ali que o pouco que ele tinha, ele poderia dividir.
E é aquilo que ele quis nos ensinar, como todo o seu evangelho nos ensina. Esse capítulo, principalmente, eu estava falando com meu marido, são tantos sentimentos, tantas virtudes que podemos retirar desse capítulo, tão importante para todos nós, que quando ele fala, né, do pão em si, da ternura que tem aquele pedaço de pão, ele quer dizer o seguinte: ele quer nos mostrar que para fazermos algo para alguém, não precisamos ter grande quantidade, sim grande qualidade das coisas que estamos fazendo. Por quê? Porque tudo parte do interior nosso, né, para fora. Então, nós precisamos colocar para fora todo o nosso sentimento de amor naquele momento em que nós vamos exteriorizar ou até mesmo doar ou dar alguma coisa para alguém. Por isso que nos é dito que ainda não temos condições de doar nada para ninguém, e sim de dar, porque a necessidade de receber é muito maior do que doar, né? E quando nós doamos algo, nós esquecemos daquilo e não lembramos mais. Então, as pessoas, né, elas ficam tão gratas, como se nós fôssemos o máximo de tudo. E, na verdade, não somos. É uma grande oportunidade que Deus nos concede, principalmente de estarmos aqui agora, para falar ao público, porque a necessidade é nossa e não de vocês que nos escutam, né? Então, quando Jesus ele fala isso da ternura, o seu olhar contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, quer dizer, ele queria mostrar a paz. O convívio familiar de verdade, ele vai te trazer uma paz. Por quê? Porque você vai procurar conviver e fazer aquilo que lhe convém, mas com educação e disciplina, como ele coloca aqui para nós. Então, nós precisamos nos educarmos através, sim, dos companheiros que estão acercados de nós. Nós precisamos estar cada dia mais envolvidos com essa situação que ele nos propõe em família. Por isso que eu e a Cris escolhemos, né, Cris, no início da abertura, de abrirmos no capítulo 14, que é honrar vosso pai e vossa mãe, no item 8, onde fala da parentela corporal e da parentela espiritual. E se ela permitir, eu já vou ler neste momento um trecho que diz assim: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Quer dizer, o corpo nosso, físico, é um empréstimo que nos é dado para o progresso moral e intelectual, né? E é por isso que muitos não sabem, mas deveriam se alertar da grande importância do nosso cuidado com o corpo, né? Principalmente o corpo físico. Porque tudo que nos é emprestado, nós vamos cuidar muito melhor do que se fôssemos nós. Então, nós temos que cuidar do corpo, sim. É onde existem os médicos materiais para que possam estar ao nosso lado, né, nos ajudando neste conserto quando não está indo bem, porque senão não teria finalidade dele existirem. E Jesus, ele quando diz que cura a todos nós, por misericórdia, mas antes dele falar que vai nos curar, ou vai, com misericórdia do Pai, nos curar, ele diz: tu crês que eu posso te curar? Você acredita que eu possa fazer por você? E a humildade dele é tão grande, que é onde mostra aqui para nós, através de Humberto de Campos, né, do Irmão X, ele mostra para a gente que a humildade de Jesus é tão grande que ele ainda pergunta se a gente acredita que ele possa fazer.
porque a educação de um espírito superior é tão diferente da nossa, me desculpem, né, assim falar, porque os espíritos superiores, eles esperam que nós os chamemos. Então, eles não se metem para ajudar sem que sejam solicitados. Eles, às vezes, estão até próximos nos ajudando, mas eles esperam a oportunidade da ajuda, a oportunidade de estar ali conosco. E aí todos sentem, no dia 25, né? Todos sentem a presença de Jesus naquela noite. Por quê? Porque as pessoas estão mais voltadas para eles em família. Muitos em família, né? Estão voltados. E quando nós estamos voltadas para o bem, nós somos primeiros a sentir essas sensações, não é isso, Cris? O André Luiz tem uma passagem no livro Agenda Cristã que ele diz assim: trate os seus familiares como se eles fossem visita. E é interessante isso, porque muitas vezes, nessa época do ano, a gente se reúne com o primo, o tio, aquele parente mais distante, que a gente não tem uma convivência tão próxima, ou às vezes até o próprio irmão, né? Porque a gente acabou de ler da parentela corporal e a espiritual. Muitas vezes a gente tem mais afinidade com um que não é do mesmo sangue, né? A gente considera mais irmão, né? Teoricamente, mas aí a gente vê que a importância dessa consciência da família espiritual, né? Que não perece. Então, o André Luiz, quando ele se refere ao tratar seu familiar como visita, é você cuidar, né? Saber que a convivência com os seres mais próximos, ela é desafiadora. Ela é desafiadora. Mas a gente precisa entender, assim, compreender que estar junto é um milagre, é uma dádiva de estar junto, que muitas vezes a gente só reconhece quando um desses vai para o mundo espiritual. E aí a gente dá conta que a gente não aproveitou a presença deles ao nosso lado, né? Então, é mais que importante nós nos reunirmos nesse momento entre no Natal, né, Ano Novo, que as pessoas se confraternizam, mas aproveitar a presença do outro. É dividir, é sentir o outro. E aí, Humberto de Campos, ele diz assim, continua: humilhado e ferido, terei que ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humano. É interessante isso, porque muitas vezes a gente olha aquela família lá que é mais abastada e que a gente acha que estão mais felizes do que aquela que a gente... do que, às vezes, a nossa. Que a gente não tem tanta coisa material, né? Não tem tantos presentes, não tem a mesa tão farta, e a gente fica olhando para o outro. Mas, assim, o mais importante é estarmos juntos, é o amor, sabe? Eu lembro, quando eu era criança, a minha mãe sempre fez questão de passar para a gente a importância do Natal. E fez a gente acreditar que tinha Papai Noel, mesmo com as dificuldades financeiras que a gente tinha. Então, a gente acreditou, que precisava, que tinha Papai Noel. E mais importante nesse momento é saber o quanto cuidava, sabe? O cuidado do pai, o cuidado da mãe, o cuidado com o outro.
Às vezes a gente está numa confraternização de Natal que a gente nem se dá conta daquele momento sublime. E aqui o Humberto de Campos, ele continua dizendo assim, amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, é muito importante a gente estar. Terei de ensinar em Jerusalém a necessidade de sacrifício próprio. Porque muitas vezes a gente não quer ter esse sacrifício pelo outro. A gente acha que tudo vem fácil. Que as coisas acontecem como um piscar de olhos. Sabe? Não sabe o duro que muitos pais, muitas mães têm para levar aquele alimento para dentro de casa. A dificuldade que é para se manter uma família. Para se manter uma família unida. Enquanto a gente fica pensando em querer a roupa nova, o sapato novo, muito mais, muito além daquilo, está o significado do Natal para todos nós, que é a boa nova, é Jesus nascendo, é mostrar a importância da nossa vida em família, é entender por que nós estamos naquela família e qual o significado que a gente pode fazer para o outro. E aí, continua aqui, entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiro de um mundo melhor, onde reina o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus. Eu aqui nessa passagem, eu lembro aqui de Gandhi, eu lembro de Martin Luther King, eu lembro do livro Há 2000 anos, enquanto Públio Lentulus, uma das reencarnações de Emmanuel, quando estava recebendo lá as condecorações, sua esposa Lívia estava indo ao sacrifício aos leões. E no mundo espiritual, quem socorreu ele foi para os leões. Então, muitas vezes, no mundo, aqueles que são exaltados, que estão na crista da onda, não quer dizer que perante a Deus sejam os que realmente estão sendo iluminados. O que você acha, Nádia, dessa passagem? É verdade. Quando você começou a falar dessa passagem, eu me lembrei do livro Fonte Viva, que Emmanuel, através de Chico, nos mostra na lição 116, no Ide e Ensinai, né? E ele quis dizer que esse ensinai é nós com os nossos exemplos, para que o outro possa aprender. Então, não adianta nós conhecermos e convivermos com as pessoas sem que eles realmente aprendam algo diante dos nossos próprios exemplos. Precisamos aprender constantemente a como conviver com o outro, que é tão difícil. E se nós repararmos, este ano, Deus e Jesus nos deram uma oportunidade imensa que, se perguntar a mim o que esse ano ele representou para você, um grande aprendizado, né? E por que esse aprendizado todo? Porque eu tive que aprender a conviver principalmente com a minha família, porque nós saímos tanto para o trabalho, para isso, para aquilo, fazendo lá fora, e esquecíamos de fazer para aqueles que estavam junto de nós. Mas para que eu pudesse aprender com eles, eu precisava exemplificar, para que eles pudessem ou notassem a minha mudança, né?
Mas Chico, ele nos diz assim, o importante não é você com os outros, e sim você com Deus, a sua consciência com Deus. Isso tudo mostra para a gente algo muito importante, assim como a Cristiane falou agora para nós, né? Sobre a questão de terei que ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. Quantos sacrifícios nós temos que fazer, às vezes, por causa do outro? Não é que você deixará a sua personalidade de lado, o seu caráter de lado, mas é saber administrar para um bom convívio. E justamente neste momento em que todos passam momentos tenebrosos, familiares, perdas, que hoje deram muito valor, porque quanto de nós passamos anos e anos sem visitar aquela pessoa amada, seja ela um avô, uma avó, uma mãe, né? Porque não temos tempo, porque estamos lá fora fazendo a caridade e esquecendo daqueles que estão convivendo conosco e que tanto necessitam de nós, pelo menos com um bom dia, uma boa tarde pelo telefone. Então, nós precisamos saber dessa grandiosidade de oportunidade que Deus nos concede, através disso, desses ensinamentos todo que foi necessário trazer esse ano para a gente, e com certeza dará extensão no próximo ano, porque é sinal que nós não aprendemos ainda direito, porque ainda estamos fazendo algo errado, e com isso nós vamos aprender a viver em família. E essa família, como diz o Evangelho de Jesus no capítulo 14, é a família material e a família espiritual, né? Nós vamos aprender a viver com os defeitos dos outros, e vamos lembrar daquela passagem, né, Cris, quando Jesus pediu a Pedro que fosse auxiliar Sara quando ela estava doente, e que Sara chega, e que Pedro, ao chegar perto da Sara, ele não conseguiu auxiliá-la, e sim ver todos os defeitos que estavam à volta de Sara, ou seja, perto da Sara, se aproximando dela, né? Naquele ambiente. E quando ele retorna para falar com Jesus, Jesus diz para ele: Pedro, eu pedi a você para ir auxiliar. Quer dizer, às vezes a gente observa tanta coisa de defeito no próximo, naquele familiar, que a gente esquece de viver aquele momento em família. Verdade. Nós estamos tão presos, né, às coisas materiais que nós esquecemos dos sentimentos, do aconchego, porque em todos os momentos é falado para nós que não existe remédio maior do que a cura através do amor. Joana de Ângeles nos traz agora uma passagem que hoje nós estamos falando tanto dela, né? E ela nos diz agora assim: se te encontras ao lado de alguém, ama-o a si mesmo, que seja difícil, sem disserção, fazendo dele a alma amiga com que está em curso pelo pretérito, para a construção de um porvir ditoso que a ambos dará paz, facultando desse modo a outros espíritos que se revincularão pela carne a ocasião excelente para a redenção. Olha o que ela nos diz. Ame-o, né? Ama o seu próximo, faça por ele, exemplifique, mostre para ele que você é capaz de mudar a sua história e a história dele. E isso é o ir de ensinar, né, Cris? É verdade. É muito importante isso para mim. O próprio Humberto de Campos, seguindo as explicações, inclusive da traição que sofreria, Jesus é interrompido por Tiago e pergunta: mas afinal, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? E aí Tiago mostra o quanto os discípulos ainda não entendiam Jesus, né? E chamando a atenção de Tiago, Jesus, sobre a inconveniência de tal pergunta, explica Jesus assim:
uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é o de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde ou como seja o seu testemunho, né? Que é o que você citou agora. Às vezes, a gente equivocadamente acha que o trabalho de caridade está dentro da casa espírita, no templo religioso, ou indo às ruas entregando alimentos, enfim. Isso é caridade? É caridade. Mas nós somos chamados a exemplificar em todos os lugares, seja dentro da nossa casa, nossa família, seja no supermercado, na fila do banco, dentro do nosso trabalho. Porque muitas vezes a gente esquece. Às vezes a gente vê até companheiros no Facebook esquecendo que é cristão e falta com a caridade com o outro. Então, muitas vezes, nós somos chamados aqui, uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho está sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde ou como seja o seu testemunho de fé. Jesus sempre ensinou que a vontade do Pai é sempre sábia e a melhor. Porque a gente diz na oração do Pai Nosso assim, seja feita a vossa vontade. Só que, na verdade, a gente quer que seja feita a nossa vontade. A gente quer ter o controle de tudo. Inclusive o controle sobre o outro. Achar que o outro é a extensão de nós, que o outro vai pensar como nós, e aí a gente não aceitamos que o nosso parceiro, que o nosso pai, que o nosso irmão, que é aquele que comunga conosco, da mesma família, tem ideias diferentes da gente. E tudo bem por isso também. Porque faz parte. Imagina se todos da minha família fossem exatamente igual a Cristiane. Eu não suportaria, porque às vezes nem eu me suporto. Às vezes eu tenho que pedir um tempo de mim. Eu peço a Deus, Senhor, corrija. Porque nós não somos perfeitos. E nós não erramos porque a gente quer, a gente erra por ignorância. Porque se a gente soubesse fazer o certo, a gente não magoaria o outro com palavras, com gestos, com desprezo. Eu não vou falar com fulano, com meu irmão, porque ele que errou. Eu não vou pedir desculpas porque foi ele que errou. Orgulho. Então, assim, há as diferenças, existem as diferenças. E tudo bem se a gente não pensar igual, se houver as diferenças. Porque as diferenças é que fazem a gente refletir da necessidade da mudança em nós. Porque o ensinamento do Cristo, o ensinamento de Deus, porque Deus fala conosco de diversas formas. Ele fala diretamente com a gente, ou ele usa situações ou pessoas. E as primeiras pessoas que eles vão usar são as pessoas da nossa família. Então, assim, eu até queria pedir ao Bill, porque eu estou vendo que a live já está avançando, e eu não sei se tem nenhuma pergunta aí, alguma observação. Ô, Cris. Você poder trazer aí para a gente, viu? Não, por enquanto não tem nada, não. Só um comentário mesmo, pedido enfim, de força, pedido de orações. As perguntas mesmo não há. Tá? Mas, enfim, tá tudo encaixando, porque as pessoas como a Nádia falava antes, né? O ano foi muito complicado, então as pessoas necessitam ouvir vocês. Né? Talvez elas não tenham o questionamento em si, mas elas querem lavar a alma delas. E a fala de vocês duas está servindo realmente de lavagem de alma para elas. Por enquanto, nenhuma pergunta não, mas, enfim, está tudo dentro do cronograma da espiritualidade, Cris.
Ai, que bênção, que bênção. A ideia é exatamente essa mesmo, né, Nádia? A gente mostrar a importância de estarmos em família, a importância desse momento sublime, que é a última ceia. Quantas famílias, o ano passado, no Natal, não sabiam que era a última ceia, por exemplo, com seu pai, sua mãe, com seu irmão, né? E não aproveitaram esse banquete que era servido. E Jesus, nesse momento, ele ensina aos seus discípulos a importância que é estar junto, a importância que é abrir mão para o outro, a importância que é de ter fé, o significado do pão, o significado do vinho, o significado de dividir, né? Então, a gente vê que cada um de nós hoje sente falta de um ente amado, né? Sente falta de alguém, da presença de alguém. Às vezes a gente está ao lado, né? Tá no meio de muitas pessoas e se sente sozinho. Tem pessoas... Eu vou contar uma história pessoal que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu não gostava do Natal. Eu fiquei até os meus 20 e poucos anos sem gostar do Natal. Minha mãe sempre gostou de Natal. Minha mãe sempre chamava as pessoas, gostava de reunir todo mundo e sempre gostou de Natal. E eu me trancava no quarto, eu não gostava do Natal. Até eu passar por uma situação muito difícil na minha vida profissional. Nada dava certo na minha vida. Nada dava certo. E eu senti uma tristeza muito grande. Na época, não se falava tanto em depressão, possivelmente, naquele momento, eu estava passando por isso. Mas não estava em voga como hoje está. Eu estou com 48 anos. Então, eu tinha lá meus 24, 25 anos. E, em um dado momento, eu sofria muito com aquilo. Então, teve um dia, eu consegui um emprego, e era perto da igreja de Santa Rita de Cássia. E eu lembro que estava próxima ao dia de Santa Rita de Cássia. Eu não tinha dinheiro nenhum na carteira. Eu tinha umas moedas. E eu lembro que eu virei para o rapaz, o vendedor ambulante, e falei: se você me vende essa oração com o que eu tenho aqui, ele me vendeu. Eu entrei dentro da igreja, orei com tanta força, com tanto fervor, e pedi a Santa Rita que intercedesse por mim junto a Jesus, junto a Deus, que ajudasse a transformar a minha vida, que me mostrasse aquilo que eu não conseguia enxergar. Que as coisas que estavam à minha volta eu não conseguia enxergar. Que eu queria mudar tudo e não conseguia me mover para mudar nada. Então, a minha vida se transformou daquele dia, que foi em maio, 22 de maio daquele ano, até dezembro. A minha vida foi de uma grandeza tão grande, de tantas bênçãos que eu recebi, que no Natal eu estava tão feliz, que a partir daquele dia eu passei a aproveitar e compartilhar a presença daqueles que estavam à minha volta. Sobretudo da minha mãe, que fazia tudo com tanto carinho, e eu desperdiçava. Então, graças a Deus, a intercessão de Santa Rita, que naquele momento eu consegui perceber essa grandeza. Então, às vezes, a gente está recebendo isso e não dá importância. E muitas vezes a gente está em lugares assim com muitas pessoas e a gente continua se sentindo sozinho, porque o trabalho é interno. Eu precisei entrar dentro de mim, me conhecer, buscar ajuda espiritual. Naquele momento foi dentro de uma igreja, mas não importa onde, importa que o socorro chegou, né? Então, essa importância da gente perceber que a ajuda chega, né? Oi, Carlos Alberto. Boa noite, seja bem-vindo.
Fala, Nádia, que eu falo demais. Fala aí. O importante disso, que a Cris falou assim, né, que Santa Rita de Cássia ajudou, ela poderia ter até ajudado, mas naquele momento a Cris se permitiu conhecer um novo Natal. E esse novo Natal foi quando ela foi em busca através da oração. Olha como este capítulo, ele nos ensina tantas coisas. Agora ele está nos ensinando a orar, a ir buscar aquilo que você realmente deseja, né? E ele nos ensinou a irmos buscar, ela foi em busca daquilo que ela ansiava, né? Para poder ela entender o significado do Natal e da família em si, que até então ela não gostava porque havia o orgulho, os ciúmes, a paixão, o egoísmo. Então, ela não entendia aquele Natal, ela não tinha a presença disso tudo, né? E uma outra coisa que eu vou trazer para vocês, já que o Bira falou conosco agora, né, que muitos estão necessitando, então uma coisa que eu aprendi e quero passar para vocês. E pode ter certeza que isso é certo. Deu uma congelada aí. Enquanto isso, eu vou agradecer aí a Vera, que nos fez uma observação assim, muito importante. Realmente, a luz vencerá, Vera. Né? Alguma coisa negativa em relação a ela, nós não sabemos conviver com ela porque nos apresenta diferença, essa pessoa não é diferente de nós. Ela é igual a nós. Só que ela tem coisas que nós ainda não queremos mudar. E por não querermos mudar, fazemos do outro diferente e sendo uma ovelha negra para nós. É onde existe o inimigo. Porque o inimigo, ele te mostra justamente a realidade, aquilo que você é, porque ele é o teu espelho. E como você não quer mudar, aquela pessoa se torna diferente para você. Quando você se conscientiza de todo esse ensinamento, que você depara com aquela pessoa e olha que você tem coisas muito parecidas com ela, e que a ficha cai, vamos dizer assim, no popular, aí você diz, meu Deus, quanto tempo perdido, porque Jesus disse que não adianta ir reconciliar com ele antes de reconciliar com o meu adversário. Ele faz essa colocação. Então, essa pessoa diferente que existe no nosso meio, na nossa família, e que muitas das vezes elas nos causam mal, inclusive com a sua presença, pela falta da nossa sintonia, afinidade, vibração, das próprias ondas que estão à nossa volta, elas nos prejudicam tanto porque não queremos mudar. Então, vamos fazer um Natal feliz, um Natal diferente. Vamos, ao invés de ser Pedro visitando Sara e vendo e julgando, vamos fazer do nosso Natal diferente, observando mais o belo, observando mais o que podemos tirar esse ano desse Natal diferente, da beleza e da grandeza deixada por todos esses ensinamentos que foram trazidos para nós. Quantos dava o que tinha na panela e que não queria mais? E hoje aprendeu que pode dividir o que tem na panela ao invés de dar a sobra. E era isso que, desde o início, na ceia, Jesus queria mostrar para nós. Quando ele pegou o pão para dividir, ele não observou e não quis observar a quantidade de pães e de pessoas que estavam ali. Ele foi lá cortando o pão e dando para cada um daquilo que ele tinha. Assim somos todos nós. Então, vamos observar, valorizar mais. Eu compartilhei algo no Face que estava escrito assim, este ano eu não me importo com roupas novas, nem com presente. O que me importa é saber
se todos aqueles que sentaram ano passado à mesa estarão esse ano na mesa, compartilhando conosco neste Natal. Verdade. Verdade. Isso é o mais importante para todos nós, né? Verdade. É essa beleza. Fala, Cris. A Rosângela de Souza diz assim: Jesus nasce todos os dias quando renovamos a nossa fé e seguimos o ensinamento dele. É muito boa essa tua observação, Rosângela, porque nessa passagem do Boa Nova, o Jesus ele tem um gesto maravilhoso. Enquanto os discípulos ficavam discutindo entre si quem seria o maior, né? Quem tomaria a frente das situações, que é muito comum isso dentro de uma família também, né? Se discutir quem está com a razão, quem vai ser o que vai tomar conta disso, daquilo, enfim. E aí Jesus tem um gesto, que é aquele gesto que os escravos da época faziam, de colocar a túnica em volta da cintura e dizer assim: vós me chamais mestres e dizei bem, porque eu sou. Se eu, mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida, porque o reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Que se faz sinceramente o menor de todos. Então, muitas vezes a gente quer estar à frente de tudo, né? A gente, às vezes, vê companheiros nas tribunas, né? E sabe lá a dor que ele está enfrentando. E está lá. Às vezes com o coração dilacerado, mas ele está lá. E às vezes a gente está almejando uma coisa que nem sabe o quanto ele está passando. Os nossos olhos materiais, os nossos olhos só veem o lado material, né? Lembramos de Jesus quando diz assim: aquele que é mais dado, mais é cobrado. E a Vera Lúcia comenta mais aqui: ano de resiliência, de aprendizado, transformação, que Deus nos conduza. A luz venceu e a luz venceu. Exatamente, a luz sempre vencerá, porque nós hoje estamos precisando dessa luz do Cristo e precisando mais ainda ser um fósforo. Se a gente não consegue ser a chama de uma vela, sejamos um fósforo, porque a qualidade desse fósforo, a eficiência que a gente vai utilizar essa luz do fósforo pode iluminar aquele caminho de alguém ou nosso próprio diante da escuridão. E a Estrela Barros diz assim: vocês vão me fazer chorar. Eu preciso entender muita coisa e mudar. Eu preciso mudar e não querer que o outro mude. É exatamente isso. Assim, a gente está num processo e é perfeitamente normal a gente ainda está querendo mudar o outro porque a gente não se conhece. Quando Santo Agostinho diz lá na questão 919, conhece a ti mesmo, por que os espíritos falam sobre isso? Porque a gente não se conhece. À medida que a gente se conhecer, a gente vai perceber que não é o outro que tem que mudar, né? O que a gente tem que mudar é a nossa compreensão, é desenvolver a paciência, a resiliência, o perdão, o amor ao próximo. Então, a gente conhecendo as potencialidades que nós temos, nós vamos desenvolvê-las tão bem que a gente não vai cobrar do outro aquilo que a gente ainda não é capaz de fazer. Não é, Nádia? Sim. E aí, no livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira, ela, falando justamente isso que a Estrela colocou para nós, ele diz assim, né, Joana diz assim para nós: quando os conflitos interiores não se encontram solucionados
e a imaturidade predomina no comportamento psicológico do ser, a sua afetividade é instável, perturbada, exigente e nunca se completando. É aquilo, né? O tempo que eu quero consertar o outro, eu me torno uma perturbadora de mim mesma. Eu me torno uma incompetente de mim mesma, porque, na verdade, eu nunca mudarei ninguém. Eu precisarei aceitar o outro como, na realidade, ele se apresenta. Só que é difícil, porque aquilo do outro me incomoda, como eu disse a vocês, porque eu tenho algo parecido com aquilo que ele está apresentando para mim. Então, aquilo me incomoda. E muito eu agradeço a uma amiga que há pouco tempo eu conversei com ela num sábado, e com certeza ela está escutando, e eu agradeço eternamente, porque ela pouco fala, mas o que ela fala, para mim, tem uma valia muito grande nas minhas horas difíceis. E isso me fez aprender a entender a diferença do outro, a entender que eu nunca vou mudar ninguém, e a compreender, se você chegou, aquela pessoa não falou com você, se você chegou e já causou algum mal a alguém, ore por aquela pessoa e continue na sua caminhada. Não levante a cabeça nem o nariz, continua só caminhando, porque hoje, até isso, com a máscara colocada na nossa face, veio para nos mostrar que não deveremos erguer o nosso nariz para ninguém, e sim continuar caminhando na seara de Jesus e fazendo a nossa parte. O restante é Jesus com ele, né, Cris? Exatamente. Olha, mandar um abraço aí para a Sônia Nascimento e para a Lana, que fizeram os comentários aí. Realmente, Lana, a gente precisa... A Sônia Nascimento diz: Cris e Nádia, é uma benção ouvir vocês. Gratidão pelos ensinamentos renovadores. Gratidão, Sônia. A gente também está muito grata aí pela sua oportunidade de serviço. E a Lana diz assim: quando você levanta um caído, isso é Natal. Exatamente. Com certeza. E lembrando que esse caído, às vezes, a gente procura fora e está muito próximo da gente, né? Então, é verdade. Eu queria fazer uma leitura aqui rapidinho. Ó, homenagem ao pessoal aí do Sheila, do Centro Espírita Sheila, esse espírito que eu sou muito grata também, já de longa data. Um trechozinho desse livro chama-se Reergue-te. Diz assim: a dor te surpreendeu em plena marcha, ameaçando tuas expectativas de felicidade no mundo? Natural te sintas fragilizado. Entretanto, passado o impacto do inesperado, tenta recompor-te emocionalmente. Faze da fé em Deus o combustível para manter acesa a chama da esperança e segue adiante. Recorda que ninguém está sozinho. Amigos devotados te acompanham do além, inspirando-te bom ânimo. Nesse exato momento, milhões de células trabalham em teu proveito, realimentando tuas energias vitais. Teus pensamentos, assim como os teus sentimentos, refletem diretamente teu estado geral. Assim, ergue-te e retoma a caminhada. Descobrirás que és mais forte, tanto mais difícil a caminhada. Hoje, é possível enfrentes a noite da provação inesperada. Não te esqueças, porém, de que nada conseguirá impedir o surgimento de um novo amanhecer. Esse livro aqui, ó. Convite de Sheila, mensagem de Sheila. Que é maravilhoso. Em homenagem aí ao Centro Espírita Sheila, viu? Graças a Deus. Meninas, meninos, estamos chegando ao final do nosso encontro. Infelizmente, é aquele momento que a gente fala assim, mas infelizmente.
mas infelizmente nós temos o horário aqui, enfim, temos que respeitar, né? Aliás, o horário faz parte da disciplina da nossa doutrina. Mas antes de terminar, gostaria de pedir a vocês, né, como eu falei anteriormente, na última entrada que eu fiz, muitas pessoas, Nádia, Cris, pedindo por seus familiares, sobretudo para a saúde, obviamente, né? Então, que a mensagem final de vocês, em forma de prece, para cada uma de vocês, seja esse pedido ou melhor, seja esse encaminhamento de alívio para as dores, para sua mãe também, Cris, que a dona Rita também possa ser alcançada e será, com certeza, por essas bênçãos. E, enfim, vocês possam fazer a interrupção de vocês através de uma palavra de consolo para essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu vou ser breve para passar a palavra à Nádia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, está assim: pedi e obtereis. Para o nosso Pai Celestial, nós somos crianças. Então, nós pedimos muito. Né? Tem um som aí, tem um som alto. De onde está vindo esse som? Então, esse pedir e obtereis, como nosso Pai Celestial sabe que nós somos crianças e nós pedimos muito, nesse momento eu peço a Jesus e a espiritualidade que nos rege, que possa auxiliar toda a humanidade terrestre, consolando as dores, acalmando a tempestade do nosso coração, serenando o nosso coração, dissipando as dúvidas e termos a certeza absoluta de que Jesus, o bom Mestre Divino, estende as suas mãos dadivosas em nossa direção e nos conduz. Não estamos sozinhos. E vamos pedir mais uma vez, Senhor, pedir a Bezerra de Menezes e a irmã Sheila que nesse momento possam parar todos os enfermos do corpo e da alma e ajudar a todos os médicos da terra, enfermeiros, trabalhadores da área de saúde, para auxiliar a esses pacientes que estão nos hospitais. E eu desejo também um bom Natal a todos. Muita paz. Que Jesus esteja presente sempre em nossos corações. Pode falar. E nesse momento, mestre querido, muito agradecemos a essa presença amiga de todos esses companheiros espirituais e materiais que estiveram aqui conosco. Pedindo neste momento a Maria de Nazaré que interceda pelos nossos familiares, amigos, inimigos e até mesmo aqueles que nunca estiveram ou que tiveram uma prece. Que nos envolva, Senhor, que a cada dia possamos ser mais uma vez um instrumento útil de Ti. E que possamos aprender, Jesus, com os Teus ensinamentos, a realmente exemplificá-lo em nossa vida e ter a força e a coragem constante, Senhor, de que Tu jamais nos abandonará. Por isso, Senhor, todas as vezes que sentirmos perdidos em alguma situação difícil, lembremos nós que estaremos sendo carregados por Jesus e com Jesus nos segurando no colo. Que a paz do Senhor Jesus continua nos envolvendo, que Maria de Nazaré continue nos protegendo e que possamos dizer assim, obrigada. Obrigada, Bira, Cristiane, a todos os amigos, a todos aqueles que conosco estiveram, a essa espiritualidade amiga, aos meus mentores, protetores e guardiães que aqui permitiram eu estar, e a ajuda que tivemos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Muita paz para todos. Graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus, minhas queridas Cris, Nádia, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vocês, enfim, fazem parte do posto, vocês são o posto, né? Enfim, então está tudo em casa, graças a Deus. A galera de casa, já faço o convite aqui de antemão para a próxima terça-feira, no mesmo horário, 19h30, Renato Souza e Allan Kardec falando sobre o livro Jesus no Lar. E, enfim, vai ser um momento também pós-Natal muito importante, de muita luz e pré-Ano Novo. Então, que todos participem conosco também. Semana que vem, Renato Souza e Allan Kardec falando sobre o Jesus no Lar. Como é receber Jesus no lar e como é manter Jesus em nosso lar. Para vocês, meus queridos irmãos, um excelente, um ótimo Natal para todos. Um beijo no coração, Cris, Nádia, Carlinhos, beijo. Roberto. Muita paz. Valeu, Carlos. Um abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço. Beijo para todos. Tchau. Ho, ho, ho! Feliz Natal!